Estamos vivendo o processo de transformação da igreja, de transformação pessoal com estilo Job, jejum, oração e Bíblia. Não tenho dúvida nenhuma que existe um interesse muito grande na sua vida de aplicar o jejum correto. Eu estou aqui com o celular aberto no Instagram da Ivales Online e existe aqui as dicas de como praticar o estilo Job. E eu vou te explicar um pouco então como isso acontece. Por exemplo, jejum. Aqui fala que na primeira semana, ou seja, essa semana que nós estamos vivendo e nas outras que você vai praticar, fala sobre o jejum. Jejum na Bíblia existem vários tipos, dois principais. O jejum integral, onde você não ingere nenhum alimento. Você vai ver Moisés, Elias, Jesus praticando esse jejum integral voluntário. Existe o jejum involuntário. Paulo teve que viver isso nas suas peregrinações, principalmente nos barcos onde ele estava, quando não tinha alimento. Isso é um jejum involuntário. Existe o jejum parcial, que é o jejum de pão e água, ou de apenas água. Existe o jejum de Daniel, onde ele abriu mão dos manjares do rei e comeu apenas alimentos, frutas, verduras, legumes. O jejum tem muito mais a ver com a intenção do meu coração, com o propósito, do que com o produto que eu abro mão, do que com o alimento que eu abro mão. Por isso, nós desafiamos você a escolher, por exemplo, nessa semana, arroz e massas para jejuar. Massa, você decide qual é a massa, mas o pão tem massa. A massa que você come lá normalmente em casa, tudo que tem massa. E o arroz na primeira semana. Para que isso? Porque sua alma, os seus desejos têm muito a ver com com essa fome inconsciente que você possui da sua carne, pelos desejos da carne, pelas obras da carne. O jejum humilha essa alma e eleva o Espírito de Deus que está em ti. Não esqueça, jejum não muda Deus. Deus continua sendo Deus. O jejum muda a vida de quem faz. Quando você faz jejum, você provoca o Espírito que está em ti para que ele dê muito mais frutos. É muito mais fácil perdoar jejuando. É muito mais fácil vencer jejuando. Sempre depois de um jejum, porque não é fácil fazer. Sempre depois de um jejum, que é uma guerra espiritual. Os alimentos que você mais gosta quando você está de jejum parecem mais gostosos nesses dias. Então é uma guerra. Então não é fácil jejuar, mas quando você vence o jejum, termina o jejum, você tem recompensa. Dentro do Job, então, está oração. Oração é falar com Deus. Tem recompensa para quem ora. Jesus disse que quem procura o Pai o recompensará. Aquele que te vê no lugar secreto te recompensará. Quem me busca, me encontra. A oração é um ato intencional de busca. O Senhor disse, eu serei achado de vós. Ou seja, parece que ele está se escondendo um pouco. Não é uma brincadeira, mas é um desejo de Deus de ter prioridade na sua vida. Nós colocamos então sobre oração, primeira semana, 1% melhor na minha vida. 1%. Nós queremos emagrecer tudo de uma vez por todas. Queremos ler a Bíblia toda rápida. Queremos resolver todas as questões psicológicas, emocionais de uma vez por todas. Fim de ano, como são 2 meses aí de fim de ano, parece que nós queremos resolver um ano em apenas 2 meses. Oração sobre 1% significa eu preciso dessa área. Senhor, me ajude a vencer uma etapa dos meus problemas. Me ajude a vencer um passo. 1% é um passo mais. Orar por um passo mais, para que eu esteja um passo mais da vontade de Deus, para que a minha família esteja um passo mais de se salvar, para que meu filho, minha filha, meus amigos, meu emprego, 1% melhor, 1% mais próximo de Jesus. Entendeu? Dentro do Job nós temos Bíblia. Nós te lançamos o desafio da maratona bíblica dos 4 evangelhos. Comece lendo então o Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 2 meses, você não vai ler 2 capítulos por dia.
Mas eu te desafio, leia 2 capítulos por dia e você vai encerrar esse ano conhecendo os 4 evangelhos, lendo os 4, grifando as partes mais importantes. E aí você aproveita para na sua oração ler o versículo junto, antes de orar, meditar, saber o que ele está tentando te dizer, qual a palavra revelada para esse momento agora. Então você ora, você está em jejum, você ora, você lê o versículo, você pede revelação de Deus para o versículo e vá viver uma vida extraordinária, vá viver uma vida estilo Job. É isso aí, estilo Job é um estilo de vida, é um jeito de ser, é a vida cristã, é a vida de Deus em nós. Nosso convite não é que você faça apenas o que nós propomos. Isso é apenas a base, é o piso. Faça mais. Se desafie mais. Faça jejuns superiores a esses que nós lhe colocamos como sugestão. Ore mais, leia mais a Bíblia. Estique-se mais. Tem mais coisa de Deus sendo derramada para a sua vida do que você imagina. Uma oração tímida, um jejum tímido, leitura pouca, trazem respostas tímidas, poucas respostas. Faça mais do que você já fez em toda a sua vida e receba muito mais do que aquilo que você imaginou até o dia de hoje. Viva o estilo Job.